Quando Jesus esteve no mundo, ele pregou muitas e muitas mensagens. Ele fez muitas e muitas declarações. Uma destas declarações, João escreveu e deixou registrada para nós no capítulo 5, versículo 24 do seu Evangelho. Jesus afirmou e declarou dizendo: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estamos aprendendo nesta reta final sobre o julgamento ou juízo final. O julgamento que Deus trará sobre este mundo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos lendo o Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 ao 15. Se você está acompanhando a leitura ou está lendo na sua palavra, na sua própria Bíblia, hoje nós vamos para a quinta parte, ou seja, a quarta parte do julgamento, a quinta façanha do julgamento. Estamos vendo a dinâmica, como vai acontecer naqueles dias. Quando Jesus voltar, sentar-se no trono, como disse João, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Nós vamos ver hoje o versículo de número 13, quando a Bíblia Sagrada diz que no ato do julgamento, do juízo final, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Lembra que nós, nas mensais anteriores, na primeira, segunda e terceira parte do julgamento, nós vimos primeiro Jesus assentado no trono, segundo lugar, uma grande multidão de grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, que estavam diante dele, e foram abertos livros. E, através dos livros, as pessoas foram julgadas de acordo com o que estava escrito no livro por causa das suas obras. As obras sempre são a base, não para a salvação, mas elas são base para a condenação. As obras de um salvo, elas declaram a salvação. As obras de uma pessoa perdida remete para a condenação. É a base para a condenação. Portanto, o que nós estamos vendo hoje aqui é a ressurreição dos mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, de acordo lemos aqui nas mensais anteriores. O querido irmão e amigo devem estar lembrados que nós falamos sobre a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos e o arrebatamento de ambos juntos, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus disse que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Esse será muito feliz, porque se vai encontrar com o Senhor Jesus para estar com ele no céu para sempre. Aqui nós estamos vendo uma segunda ressurreição. A Bíblia diz que, vou repetir o texto, e deu os mortos, ou seja, deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. O profeta Daniel, milhares de anos atrás, ele escreveu dizendo que muitos ressuscitariam do pó da terra, uns para a vida eterna, para o gozo eterno, outros, porém, para o desprezo e a morte eterna. Desprezo e vergonha eternos. Portanto, está se confirmando o que a Bíblia Sagrada diz. João, naquela grande visão, ele disse que viu o mar
entregando os mortos que nele havia. A terra entregando os mortos que nele havia. O inferno e a morte entregando os mortos que nele havia. Assim como na ressurreição dos salvos, a terra obrigatoriamente há de dar de volta um corpo, embora um corpo totalmente redimido e transformado pelo poder de Deus, aquilo que era corrupto se transformou em incorrupção, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a dinâmica da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse, mas com que corpo há de ressuscitar os salvos? Ele disse, insensato, a semente que tu plantas não será a mesma que vai nascer. Ela morre para nascer. Assim também são os corpos dos santos. Eles são ressuscitados em corrupção e ressuscitam em incorrupção. Eles são sepultados em estado de ignomínia, será ressuscitado em estado de glória. Nesse caso aqui, não. O corpo levantará da sepultura, da maneira como foi sepultado. Fisicamente, corporalmente, pessoalmente, para estar diante de Deus na mesma idade em que morreu. A morte cessa a contagem de dias. Portanto, os que estiverem aqui diante do tribunal de Cristo, ou seja, diante do juízo final, o trono branco, esses ressuscitarão o corpo da terra e a alma ressuscitará e virá do inferno para estar diante do julgamento. É muito duro dizer isto, mas esta é a verdade. Entendemos pela Bíblia Sagrada que o inferno é composto de duas seções. As chamas, onde estão indo para lá todos os perdidos que morrem sem Jesus, que morrem sem salvação, e a prova está em Lucas capítulo 16, já pregamos aqui sobre este assunto, quando aquele homem que morre vai para o inferno, ele clama dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, porque eu estou atormentado nestas chamas. Portanto, uma das seções do inferno são as chamas, é um lugar de tormento. Eu costumo dizer que esta é a seção ou a sala de prisão preventiva, por enquanto, temporária, melhor dizendo, por enquanto, porque existe a sala perpétua, a sala de prisão perpétua, eterna, que é chamada o lago de fogo. Nós vamos ver no final desse texto. E aqui neste momento João disse, eu vi as almas dos que estavam no inferno sendo devolvidas para estarem diante do trono branco, do julgamento de Deus na pessoa de Jesus. Mas eu vi também os seus corpos da terra e do mar se levantando e vindo para estarem diante do Senhor Jesus. Deve ser um momento horripilante, deve ser um momento horrível, deve ser um momento imaginável por cada um de nós. A gente acredita aquilo que está na Bíblia Sagrada e aquilo que foi revelado a João, o Espírito Santo hoje, através da leitura da sua palavra ou da palavra de Deus, ele revela para nós, porque o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus e conhece as intenções do coração de Deus. Portanto, eis aqui uma grande verdade para o julgamento final. E João termina o versículo 3 dizendo, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Repito aquilo que eu já disse várias vezes. Deus, nesse julgamento, e o Senhor Jesus não cometerão equívoco. Eles não julgarão alguém inocente simplesmente por imaginarem que tal pessoa tenha cometido um ato contra a lei de Deus, especialmente a incredulidade, a rejeição a Jesus como Salvador. Como ele disse, aquele que crê em mim não será julgado. Ele não julgará alguém no lugar do outro. Ali não haverá ninguém inocente. Também esse julgamento não será para uma avaliação, para saber quem deve ser ou não condenado.
Essa é a reta final, é o julgamento final. Não existe escapatória, não existe agora advogado para os que estiverem diante do tribunal, ou seja, desculpe, do trono branco, estiverem diante do julgamento final. Não haverá escapatória. Este é o lugar de julgamento e condenação eternos. Ele vai avaliar a obra de cada um, ou seja, ele vai ler através do anjo, nos livros escritos, as obras de todos os ímpios que impiamente viveram durante todo o tempo na face da terra, rejeitaram Jesus como Salvador, não recebendo como seu Senhor, e através das suas obras, eles serão julgados. Tudo está escrito. No decorrer da nossa vida, tudo está escrito. Leia o Salmo 139. Jesus, o Deus, disse que nos viu no estado de concepção, na madre da nossa mãe, em estado de embrião, sem forma alguma. E ele diz que foi escrito no seu livro as coisas que deveriam acontecer. Assim também, para os ímpios não é diferente. As coisas que praticam neste mundo, especialmente quantas vezes ouviram a palavra, quantas vezes tiveram a oportunidade de entregarem-se a Jesus, mas o melhor que fizeram foi retardarem a sua decisão, deixarem para depois, mas foi tarde demais. E nesse dia estarão sendo ali julgados, condenados para sempre. Será um momento triste, um momento terrível. Depois desse julgamento, nós vamos ver quem serão as pessoas que vão ser julgadas, quem estarão ali diante do trono branco, mas depois nós vamos ver qual seria a vontade de Deus para com aqueles que ali estiverem sendo julgados. Eu espero que você esteja entendendo, estamos indo devagarinho, versículo por versículo, explicando à luz da palavra de Deus, a fim de que o querido amigo, que ainda não é crente especialmente, possa entender e escapar deste momento terrível, porque o escape, a via de saída só é uma, e esta é para cima. O rei Salomão escreveu dizendo que o caminho da vida é para cima, a fim de que se livre e se escape do inferno que está embaixo. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Ele vai entrar, vai sair e vai achar suprimento para a sua vida. Ele está falando da vida eterna. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Tudo isso que ficou escrito foi para o nosso aviso, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Espero que Deus esteja te abençoando e te dando a graça de compreender quão perigoso é deixar a decisão de receber Jesus para depois. Vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela graça de estarmos aqui falando aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a Tua palavra. Deus, enquanto falamos aqui, nós pedimos que o Espírito Santo esteja falando ali aos corações, abrindo, ó Deus, as suas mentes, fazendo compreender a veracidade, Deus, de uma vida sem Jesus, de uma vida sem salvação. Que a Tua palavra possa alcançar milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Que os crentes sejam fortalecidos na esperança da vida eterna. Esta, ó Deus, é minha oração, no nome e no poder de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe. Eu te espero na próxima mensagem, a última façanha do julgamento final.